Olá, bem-vindo ao nosso curso de Leis Penais Especiais para o concurso da AGPEM. Meu nome é Camila Guita e eu vou trabalhar com vocês ao longo das nossas aulas todos os temas referentes a leis penais especiais que vocês precisam saber para se dar bem nessa prova. Eu sou advogada, sou especialista em direito penal, em direito processual penal e em direito público e já trabalho com leis penais especiais há algum tempo, motivo pelo qual vou me dedicar agora a transferir essa experiência, a transferir esse conhecimento para vocês. Adianto para vocês que essa disciplina, com certeza, é uma das mais importantes para a sua prova. Então, eu quero começar dando algumas dicas práticas de qual a melhor forma de estudar leis penais especiais. Eu já entrei em contato com centenas de questões dessa disciplina e eu digo para vocês, a melhor forma de estudar essas leis, de estar preparado para as provas que irão cobrar essas legislações, é, em primeiro lugar, fazer a leitura da legislação. A maioria das questões cobra a literalidade da lei. Então, é indispensável que vocês conheçam os termos, que vocês conheçam as palavras utilizadas pelo legislador. Além disso, é importante que vocês conheçam os principais conceitos doutrinários relacionados àquela legislação, além da jurisprudência mais importante. E quando eu falo em jurisprudência mais importante, eu me refiro especialmente às súmulas vinculantes e às súmulas do STJ e do STF. Depois de ter passado pelas nossas aulas, de ter feito a leitura da legislação, eu sugiro que você entre em contato com o máximo de questões possíveis para treinar, para ficar especialista naquilo que a banca vai exigir de você na hora da prova. Pode ficar tranquilo que iremos trabalhar aqui, ao longo das nossas aulas, os temas que são mais cobrados em provas, aqueles temas que são mais importantes para o seu cargo, trazendo o que é importante de letra de lei, de doutrina, de jurisprudência, além da resolução das questões. A primeira lei que nós trataremos é a Lei 13.869 de 2019, que é a nossa nova lei de abuso de autoridade. Eu considero que essa seja uma das leis penais especiais mais importantes para o seu concurso, se não a mais importante, porque ela está diretamente relacionada ao exercício da função pública que você pretende atingir. Então vamos começar. A gente fala inicialmente, para introduzir o assunto, qual foi o objetivo de o legislador ter se ocupado em trazer uma lei que tratasse sobre abuso de autoridade. O objetivo dessa lei é punir, é criminalizar aquelas condutas ilícitas dos agentes públicos que sejam condutas que não estão previstas nem no Código Penal, nem em outras leis especiais. Nós tratamos essas condutas como abusos genéricos ou abusos inominados, porque condutas como corrupção, como a prevaricação, são condutas praticadas com abuso da função pública, mas que já estão tipificadas no Código Penal. Aqui nós vamos tratar de condutas que não estão previstas em outras leis, dos abusos genéricos de autoridade. E aí, pessoal, é preciso que vocês tenham em mente para a gente começar que essa lei que nós vamos tratar, ela revogou expressamente a Lei de Abuso de Autoridade que vigorava até 2019, que foi a Lei 4.898 de 1965. Essa lei foi revogada e foi substituída pela lei que nós trataremos agora. É importante que vocês tenham essa noção para que quando vocês forem resolver questões de provas passadas, vocês fiquem atentos, porque muito provavelmente a cobrança se refere aos termos da lei anterior. É importante que vocês saibam que, no que tange aos aspectos gerais do abuso de autoridade, eles se mantêm. O que houve principalmente foi a mudança no texto da lei, com novas condutas que foram inseridas, são mais de 20 condutas criminosas, nós vamos falar sobre elas, mas a ideia principal da legislação se mantém. É importante que vocês anotem também
que aplica-se subsidiariamente aos crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade, tanto o Código de Processo Penal quanto a Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099. Então, elas se aplicam subsidiariamente, ou seja, naquilo que não contrariar a Lei de Abuso de Autoridade. Agora que nós já introduzimos o assunto, vamos passar aos sujeitos do crime de abuso de autoridade. Quando nós falamos em abuso de autoridade, quem é que pode praticar esse crime? Quem é o sujeito ativo do abuso de autoridade? O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é o agente público. E aí, a Lei de Abuso de Autoridade utiliza o termo agente público no seu sentido amplo, no seu sentido mais amplo possível. Esse agente público pode ser servidor ou não. Pode ser um servidor ou não, pode ser um agente público da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes, seja do poder executivo, do poder legislativo ou do poder judiciário, de qualquer ente federativo, União, Estado, Distrito Federal, municípios, territórios. Pode ser que o vínculo desse agente com a administração pública seja um vínculo transitório, um vínculo temporário, pode ser que seja um vínculo não remunerado, pode ser que esse vínculo tenha qualquer tipo de investidura, seja um contrato, seja uma investidura por meio de concurso público, não importa. E por fim, é preciso que esse agente público pratique alguma das condutas sobre as quais nós iremos falar no exercício das suas funções, ou seja, enquanto exerce as suas funções ou a pretexto de exercê-las. Esses são os elementos que a Lei de Abuso de Autoridade traz para que nós delimitemos o nosso conceito de agente público. É imprescindível que vocês fiquem atentos para todos esses elementos, para não acharem que agente público é apenas aquele que é servidor público, que foi investido em cargo público por meio de concurso. Pode ser, por exemplo, que um agente público seja um estagiário ou até mesmo um estagiário sem remuneração. Então, fiquem atentos porque o nosso conceito de agente público é um conceito amplo. Pois bem, é importante que nós saibamos que o crime de abuso de autoridade, as condutas previstas dentro da Lei de Abuso de Autoridade, são todas elas crimes próprios, que só podem, como nós dissemos, ser praticadas por agente público. Pois bem, aí dentro disso temos algumas questões, algumas dúvidas, alguns questionamentos que podem surgir e que são cobrados em prova. Primeiro deles, se o agente público está de férias ou está de licença e nessa situação ele pratica alguma das condutas descritas na Lei de Abuso de Autoridade, esse agente pode ser punido por essa lei? A resposta é positiva, porque ainda que o agente não esteja no exercício, olha só o que nós vimos anteriormente, se ele estiver a pretexto de exercer o seu cargo público, a sua função pública, se ele se utiliza do seu cargo público para praticar aquela ação, ele vai incidir sim aqui na Lei de Abuso de Autoridade. E aí, quando nós falamos, por outro lado, do agente público que já se aposentou ou do agente público que foi demitido. Esse agente público aposentado, esse agente público que foi demitido, ele teve o seu vínculo com a administração pública encerrado. Ele deixou de ser agente público, portanto, ele não pode praticar crime de abuso de autoridade, não pode ser punido pela Lei de Abuso de Autoridade. A última questão importantíssima que precisa ser tratada aqui se refere à possibilidade de que particulares em concurso com os agentes públicos sejam penalizados pela Lei de Abuso de Autoridade. Isso é possível, anotem aí. Particulares podem ser responsabilizados pelos crimes da Lei de Abuso de Autoridade. Por quê? Porque o artigo 30 do Código Penal permite que isso aconteça. O artigo 30 do Código Penal diz que não se comunicarão
as circunstâncias de caráter pessoal. Só que essas circunstâncias de caráter pessoal irão se comunicar quando elas forem elementares do crime. E no nosso caso, no caso do crime de abuso de autoridade, ser uma autoridade, ser um agente público é elementar do crime e se comunica, portanto, com os particulares que atuem junto com o agente público na prática desses crimes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que determinada autoridade policial, com o objetivo de expor a ridículo um desafeto seu, decida algemar esse desafeto fora das possibilidades previstas pela legislação, no meio da rua, expondo essa pessoa. E, para conseguir fazer isso, ele chama um amigo dele, que não é agente público, para ajudar. Esse amigo vem, segura o desafeto do policial para que ele consiga colocar as algemas e aí eles dois, juntos, em concurso, praticam o crime de abuso de autoridade, na modalidade de constranger alguém com violência ou grave ameaça a passar por constrangimento não previsto em lei. Os dois praticaram o crime juntos. Esse amigo, embora seja particular, se ele tiver ciência da condição de agente público do policial e ele aderir à execução daquele fato típico, vai responder por abuso de autoridade em concurso com o agente público por causa da autorização que o artigo 30 do Código Penal nos traz. Ok, pessoal? Então vamos avançar. O sujeito passivo do crime de abuso de autoridade, ou seja, a vítima, pessoa que sofre com abuso de autoridade, é tanto o Estado quanto a pessoa atingida pelos atos abusivos. E o Estado é sujeito passivo do crime porque o bem jurídico tutelado aqui, o bem jurídico que se visa proteger aqui, é a moralidade administrativa, é a administração pública. Então, toda vez que um agente público pratica abuso de autoridade, o Estado é atingido. Porém, esse abuso de autoridade normalmente vai ser voltado contra uma pessoa específica. E aí essa pessoa também será sujeito passivo do crime. Por isso a gente fala que existe uma dupla subjetividade passiva. Avançando, falamos sobre o dolo no crime de abuso de autoridade, sobre o elemento subjetivo no crime de abuso de autoridade. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que não existe previsão de modalidade culposa na lei de abuso de autoridade. O elemento subjetivo será sempre o dolo. Só que além do dolo, ou seja, consciência e vontade de praticar o ilícito penal, é preciso a presença de um especial fim de agir. E esse especial fim de agir é trazido pela Lei de Abuso de Autoridade no artigo 1º, parágrafo 1º, que diz que é preciso que o agente atue com o objetivo de prejudicar outra pessoa, ou beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Eu preciso que o agente tenha consciência e vontade de que pratica um dos verbos, um dos tipos penais previstos na Lei de Abuso de Autoridade e mais do que isso, é preciso que ele pratique essa ação criminosa com uma dessas finalidades específicas. Além disso, o artigo 1º traz para a gente a previsão do parágrafo 2º de que a divergência de interpretação legal, a divergência de avaliação dos fatos, avaliação de provas, não constitui abuso de autoridade. O que isso quer dizer? Imagina a situação em que o Ministério Público avalia uma situação criminosa e resolve oferecer a denúncia pelo crime A. Quando essa denúncia chega para o juiz analisa aqueles fatos e, adotando uma interpretação diferente, adotando uma corrente diferente, entende que aquele fato, na verdade, é um fato atípico e deixa de receber a denúncia.
E nesse caso, o fato de ter havido essa divergência entre o Ministério Público e o juiz não configura abuso de autoridade, a menos que fique comprovado que o juiz não recebeu a denúncia por algum desses motivos aqui, com o objetivo de prejudicar alguém, com o objetivo de beneficiar outra pessoa ou alguma dessas outras finalidades. A mera divergência na apreciação de fatos, na interpretação, não configura o abuso. Sigamos, pessoal. Anotem aí que no que tange à ação penal cabível, o artigo 3º diz que a nossa ação, aqui no abuso de autoridade, é pública incondicionada. Ou seja, é aquela ação que o Ministério Público tem o dever de agir, tem o dever de oferecer diante da presença de um fato criminoso, independentemente da vontade de qualquer outra pessoa. Fica a critério do Ministério Público. A lei traz para a gente ainda a previsão de que se admite a ação privada subsidiária da pública. Como funciona isso? Se o Ministério Público finalizado o prazo que ele tem para o oferecimento da denúncia, se o Ministério Público não o faz, o particular que foi ofendido com aquela conduta de abuso de autoridade poderá oferecer a ação penal privada, ou seja, dentro de um prazo que é de 6 meses, o particular, diante da inércia do Ministério Público, poderá agir no início da ação penal. A competência para o crime de abuso de autoridade, ela vai ser determinada de acordo com o vínculo funcional do agente. Então, se o agente que praticou o abuso de autoridade é, por exemplo, um juiz federal, esse agente tem um vínculo com a administração federal e deve ser julgado pela Justiça Federal. E tem que ser levado em conta ainda as regras de foro por prerrogativa de função que estão previstas na Constituição. A Constituição diz que determinados agentes devem ser julgados por determinados órgãos e essas regras também precisam ser observadas. Avançando, a lei nos traz, no artigo 4º, os efeitos da condenação. Os efeitos da condenação são aqueles que, além da pena privativa de liberdade, além de eventual multa, o agente sofrerá. São eles efeitos que são automáticos ou efeitos não automáticos. Os efeitos não automáticos, eles dependem de, primeiramente, que o agente seja reincidente nos crimes de abuso de autoridade, o que nós chamamos de reincidência específica, e depende ainda de que o juiz declare expressamente na sentença que esses efeitos irão se verificar. Então, para que a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo prazo de 1 a 5 anos, e para que a perda do cargo, do mandato ou da função pública ocorram como efeitos da condenação, é preciso 2 elementos: que o juiz declare motivadamente na sentença e que o agente seja reincidente nos crimes de abuso de autoridade. Esses são os efeitos não automáticos. Mas nós temos também um efeito automático que não depende de nenhum desses elementos. O efeito automático é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, uma pessoa que é condenada por abuso de autoridade e, na prática do crime, causou um dano, ela fica automaticamente obrigada a reparar esse dano, porque esse efeito é automático. O que a lei traz para a gente é que deve o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação. Tranquilo? Então, temos efeitos não automáticos, que estão condicionados à reincidência específica e à declaração motivada na sentença, e os efeitos automáticos, que é tornar certa a obrigação de indenizar. Seguindo, o nosso artigo 5º traz penas restritivas de direitos específicas para os crimes da lei de abuso de autoridade.
Nós sabemos que o Código Penal traz penas restritivas de direitos próprias, que são aplicadas nos casos de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. A Lei de Abuso de Autoridade traz penas restritivas de direito específicas. São elas. Eu esquematizei para facilitar que vocês visualizem. A primeira, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. E a segunda, suspensão do exercício de cargo, função ou mandato. Essa suspensão, ela vai acontecer por um prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e vantagens. Anotem que aqui se trata da pena restritiva de direito de uma suspensão do exercício do cargo. Então, aquele agente vai ser suspenso do exercício da sua função pública pelo prazo de 1 a 6 meses, que o juiz vai fixar, durante o qual ele não vai receber os seus vencimentos. Não confundam com o que nós acabamos de ver, que é um possível efeito da condenação, que é a perda do cargo. Não confundam, é possível que a banca tente confundi-los nesse aspecto aqui. A suspensão é uma pena restritiva de direitos e essas duas aqui podem ser aplicadas autônoma, ou seja, sozinha, o juiz aplica uma ou outra, ou o juiz pode aplicá-las cumulativamente, as duas ao mesmo tempo. Essas são as penas restritivas de direito previstas no artigo 5º. Em seguida, nos artigos 6º, 7º e 8º, a Lei de Abuso de Autoridade nos traz a independência de instâncias. E o que isso quer dizer? As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si, de modo que se o agente pratica um ato que configura um ilícito civil, administrativo e penal, o agente vai responder nessas 3 esferas de forma independente. É isso que o artigo 6º traz para a gente. As duas questões que eu preciso que vocês fiquem atentos aqui é do artigo 7º e do artigo 8º. O artigo 7º diz para a gente que se no juízo criminal se define a questão referente à existência e à autoria do fato, então esses 2 fatores, existência do fato e autoria do fato, não podem mais ser discutidos nas esferas civil e administrativa. Então imagina que no curso de determinado processo por crime de abuso de autoridade, no final das contas o juiz conclua que o crime não existiu ou que determinada pessoa não foi o autor daquele crime. Então essa decisão sobre a existência ou a autoria do fato não vai mais poder ser discutida na esfera civil nem na esfera administrativa. O ponto trazido pelo artigo 8º é o de que fará coisa julgada nos âmbitos civil e administrativo a sentença penal que reconhecer estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular do direito. Então, se no âmbito penal, no âmbito criminal, o juiz reconhece a presença de alguma dessas excludentes, essa decisão referente à existência da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal, do exercício regular do direito ou do estado de necessidade, não vai mais poder ser discutida nos âmbitos civil ou administrativo. Ela fará coisa julgada que impede a sua rediscussão, ok? Essas são as normas trazidas pela Lei de Abuso de Autoridade sobre a independência de instâncias. Avançando, começamos a falar sobre os crimes em espécie. A Lei de Abuso de Autoridade prevê mais de 20 condutas criminosas. Chamo a atenção de vocês, de início, para o fato de que vocês vão observar que alguns artigos foram saltados, alguns artigos não estão aqui, pelo simples fato de que esses artigos foram vetados
pelo presidente da República. E eles não integram, portanto, a lei de abuso de autoridade. Como que nós faremos o trabalho desses artigos aqui? Em primeiro momento, eu quero trazer para vocês, de forma esquematizada, sobre o que tratam os crimes da lei de abuso de autoridade. Eu dividi esses crimes em algumas categorias, para que vocês entendam de antemão do que é que nós vamos falar de agora para frente. Nós temos crimes aqui que são relacionados à investigação ou à instrução penal. Temos crimes relacionados ao tratamento que é dispensado aos presos. Temos crimes que tratam da manipulação de fatos ou do local do crime. E temos crimes que tratam de violação ao domicílio, à intimidade, à honra e à imagem. Esses são basicamente os temas trazidos pelos crimes da lei de abuso de autoridade. E é preciso que vocês tenham em mente também que nós temos duas classes de penas nesses crimes. Nós temos crimes que têm penas de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e nesse caso, pela quantidade de pena, vai ser aplicada a lei dos juizados especiais. E nós temos crimes que têm pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. É importante que vocês decorem a pena de cada um dos crimes, não tanto, as bancas não costumam cobrar dessa maneira, mas é importante que vocês saibam que nós temos essas duas classes e que, principalmente, não há previsão de pena de reclusão. Então, a banca pode cobrar de você, para o crime tal da lei de abuso de autoridade, a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos. E aí você fala, não, você está errada, porque não tem previsão de pena de reclusão, somente penas de detenção. Então, pessoal, agora que vocês têm essa ideia geral, nós podemos começar a falar sobre os crimes em espécie, o que nós faremos no nosso próximo bloco.